Olá, pessoal. Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje nós vamos estudar equação do segundo grau. O que é uma equação? É toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Então vamos ver. A equação do segundo grau é toda a equação na forma de ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa equação, ela possui os coeficientes e possui a variável. A variável é a incógnita, é o valor que eu quero descobrir. Lembrando que os meus coeficientes são o A, o B e o C. O A, ele acompanha a variável x ao quadrado. Ele acompanha a variável x ao quadrado. Quando eu falo variável x, pode ser qualquer letra, pode ser o y ao quadrado, o z ao quadrado. Aqui nós escolhemos o x, que é comum. O b acompanha a variável x. E o c é o termo independente, ele não está associado a uma variável. Então, a equação do segundo grau, ela é definida por ax2 mais bx mais c igual a zero. Lembre-se, é equação do segundo grau, porque o maior expoente dessa equação é 2, ok? Muito bem, nós vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui os coeficientes A, B e C. Eu posso montar a minha equação. A definição, ax2 mais bx mais c igual a zero. Neste caso, o A vai ser 2, o B menos 3 e o C 8. Então, a equação vai ser 2x ao quadrado menos 3x mais 8, lembre-se, sempre igual a zero. Na alternativa B, o meu A é menos 1, o B é 5 e o C é 0. Então nós vamos ter menos 1x ao quadrado mais 5x mais 0 igual a zero? Não. Nós vamos ter menos x ao quadrado, porque o 1 ele é elemento neutro, então só vou colocar o sinal. Menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, nós tínhamos uma equação com 3 termos, aqui nós vamos ter com 2. Depois nós vamos ver o porquê. Na letra C, está faltando o termo B. Lembre-se, na letra A, na letra B, o C que era 0. Na letra C, o B que é 0. Então, eu vou ter 6x2 menos 54 igual a 0. Então, nós vamos ter a minha equação. Neste caso aqui, nós temos o termo C, 0, aqui o termo B, 0. Pode acontecer isso, professora? Pode. Nós vamos ver que ela se classifica em 2 tipos de equações. Já, já. Então, nós temos aqui um outro exemplo da equação. A equação x ao quadrado menos 25x menos 1.250. Então, nós temos, quem é o coeficiente A? É o que acompanha a variável x ao quadrado, como não tem, é 1. Quem é o coeficiente B? É o que acompanha a variável x, que é menos 25. E o termo independente é menos 1.250. Vamos ver alguns exemplos e completar a tabela seguinte. Prestem bastante atenção. Eu coloquei aqui as equações, lembrando que eu tenho aqui as duas primeiras com 3 termos
e as demais faltando termos. Lembrando, quando falta o termo, eu vou colocar 0. E a definição é ax2 mais bx. Vamos na definição. A definição, ela vai ser ax2, vamos, tá muito grosso aqui, vamos voltar. Pegar a caneta. ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, na primeira linha dessa tabela, nós vamos ter o A, 2, o B, 3 e o C, menos 6. Na segunda, o A, menos 5, o B não tem, só o X é 1 e o C é 8. Então, nós temos menos 5, 1 e 8. Na terceira linha, lembrando que eu tenho o termo A e o termo B, o meu termo C é 0. Então, eu vou ter menos 3, menos 12 para o coeficiente B e o coeficiente C vai ser 0. Na próxima linha, eu tenho x2 e o número, eu não tenho o meu coeficiente B. Então, a minha equação ficou com os seguintes coeficientes: o A, 5, o B, 0 e o C, 125. E na última, eu só tenho o termo A, que é 3, B e C são 0. Esse exemplo, ele veio definir e demonstrar que na equação o único termo que não pode ser 0 é o termo A. Se o meu A for 0, a equação ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro, e que não é o nosso objetivo. Então, o termo B pode ser 0 e também o termo C. Vamos seguir. Com isso, o que nós vimos? A equação, nós vimos que o termo B e C foram iguais a 0. Nessa equação aqui, faltou o termo C, não tem o C. Aqui, o C foi 0. Na segunda, o B, que foi 0. E na terceira, o B e o C foram iguais a 0. Então, nós temos o quê? Equações do segundo grau incompletas. Quando eu tenho os três termos A, B e C, nós temos uma equação do segundo grau completa. Neste caso, esses dois casos, tanto o A positivo quanto negativo, as equações são equações de segundo grau completa. Então, é importante, no início do estudo de equações, o aluno identificar quais são os seus coeficientes. Para poder resolver um exercício, eu posso trabalhar com a minha equação, dar a minha equação, ou eu posso dar somente os coeficientes dessa equação, tá certo? Agora, eu posso organizar uma equação e verificar se ela forma uma equação do segundo grau ou não. Um exemplo, eu tenho aqui, eu vou colocar na forma reduzida. Qual que é a forma reduzida da minha equação? É ax² mais bx mais c igual a 0. E depois nós vamos identificar os coeficientes. Quais são esses coeficientes? A, B e C, que compõem a minha equação. Então, nós temos 2x² mais 4x igual a menos 3x2 mais x menos 5. O que nós vimos? Que a equação é ax2 mais bx igual a 0. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os termos do segundo membro
e vamos transferir para o primeiro membro, mas nós temos que trocar os sinais. Então, vejamos. O menos 3x2 voltou como mais 3x2, o mais x passou a ser menos x e o menos 5 mais 5. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, olha, x2 com x2. 2 mais 3, 5. 4x com menos x. Então, x2 com x2, x com x. 4 menos 1, 3. E o termo C, ele está sozinho. Organizando a equação, nós vamos ter 5x2 mais 3x mais 5 igual a 0. Quais são os coeficientes? O termo A, menos 5, o termo B, 3 e o termo C, 5. Só voltando aqui que o termo A é 5, tá? Positivo. Na letra B, eu tenho um produto de dois binômios. O que que nós temos que fazer? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, nós temos x vezes x, que vai dar x ao quadrado, x vezes menos 4x, 2 vezes x, 2x, mais vezes menos, menos. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, multiplicando, agora o que nós vamos fazer? X mais 2 vai voltar para o primeiro membro como menos x menos 2. Próximo passo, nós vamos agrupar os termos semelhantes. x2 está sozinho, o menos x com menos 4x dá menos 5x, com mais 2 vai dar menos 3, e o menos 8 com menos 2, menos 10. x2 menos 3x menos 10, os coeficientes. O A, 1, o B, que acompanha x, menos 3, e o C, o termo dependente, menos 10. Muito bem, nós vamos ver um exemplo onde uma situação problema, eu vou montar uma equação e logo em seguida nós vamos encontrar as raízes dessa equação. O que são as raízes da equação? É o número real que eu vou substituir na minha variável que vai tornar a minha sentença verdadeira. Então vamos lá. Uma piscina olímpica com uma área de 1.250 metros quadrados tem comprimento e largura, respectivamente, x e x menos 25. Determino a expressão que representa a área ocupada por essa piscina. Pessoal, a área de um retângulo é base vezes altura. Qual que é a base ou o comprimento da minha piscina retangular? X. E a altura? X menos 25. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, a expressão vai ser x ao quadrado menos 25x. Mas vamos encontrar a raiz dessa equação. A raiz dessa equação vai ser x ao quadrado, a expressão, o que ele falou? Que x ao quadrado menos 25x é igual a 1.250. Passei o termo C para o primeiro membro. O que nós fizemos? Encontramos a equação do segundo grau. Só apagar aqui. Encontramos a equação do segundo grau, que é essa aqui, termo A, B e C. Muito bem, então vamos encontrar alguns valores. Nós vamos dar 3 valores. X 50, x igual a menos 40 e x igual a menos 25. Então, nós vamos fazer o cálculo e nós temos
Para x50, nós vamos ter 50 ao quadrado menos 25 vezes 50 igual a 1.250. Multiplicando, nós vamos ter 2.500, que é o 50 ao quadrado, menos 1.250, que é a multiplicação, igual a 1.250. Então, essa sentença é uma sentença verdadeira. Deixar amarelo mesmo, verdadeira. Muito bem. Para x igual a menos 40, nós vamos proceder da mesma forma. Nós vamos substituir, lembrando que negativo elevado ao expoente par vai ser positivo, 1.600, menos com menos mais 25 vezes 40, 1.000. 1.600 mais 1.000 vai dar 2.600. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma equação, uma sentença falsa. Uma sentença falsa, que é verdadeira. Próximo, para x igual a menos 25. Então, para x igual a menos 25, negativo expoente par, 25 vezes 25, 625. Menos com menos mais, 25 vezes 25, 625. O que é que nós temos? 1.250 igual a 1.250. Ótimo, então nós encontramos duas raízes. Para a equação, sim. Para o problema, não. Porque o problema era o comprimento de uma figura retangular. Não existe o comprimento negativo. Então, olha só, a solução da equação. Agora, a solução do problema, nós vamos ter a piscina, x e x menos 25, e eu só posso utilizar a medida positiva. Então, o x vai ser 50 e 50 menos 25, 25. Então, o que é que nós vamos ter? A expressão, e lembrando que 50 vezes 25, nós vamos ter 1.250, que seria o quê? A minha equação do segundo grau. Ok? Pessoal, por hoje é só. Nós vamos encerrar. Espero que vocês tenham entendido. Procure memorizar quem é o termo A, quem é o termo B, o termo C. Na próxima aula, nós vamos estudar a resolução dessa equação. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima, pessoal. Tchau!